Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E a palavra de Deus para a nossa meditação nesse dia encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade. É o título do texto que nós lemos para a nossa meditação neste dia. O texto que acabamos de ler nos diz que Jesus, entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. E quando eles estavam no meio do mar, ali se levantou uma tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, nesse momento, estava dormindo, e os discípulos então ficaram desesperados. E naquele desespero, naquela incerteza, porque no meio do mar, o mar revoltado, eles dentro de um barco, com certeza o que todos eles pensaram ali, sem dúvida, é que iriam morrer. Mas aí eles vão até Jesus, Jesus estava dormindo e eles disseram: Mestre, salva-nos, que perecemos. E Jesus, acordando e vendo aquela tempestade, olha para os seus discípulos e diz: Homens de pequena fé, por que vocês temeram? E ali Jesus repreende o vento e o mar, e tudo se torna bonança. Nesse momento nós podemos dizer que, graças a Deus, Jesus estava com eles. Eles não estavam sozinhos. Meus amados, na verdade, há momentos na nossa vida que são momentos tão desesperadores que muitas vezes você pensa que não tem mais jeito, que você pensa que não tem saída, que talvez o fim é a morte. Às vezes a situação é tão crítica, tão assim desesperadora, que você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução. E eu gostaria de dizer nesta nossa meditação, neste dia, que quando você se achar cercado de problemas, de dificuldades, coisas que você olha e aos seus olhos não tem jeito, vá até Jesus. Chame-o para te socorrer, porque foi o que os discípulos fizeram naquele momento. Mestre, socorre-nos, que perecemos. Ou seja, eles diziam: olha, mestre, nós vamos morrer. A nossa esperança, Jesus, está em ti. Salva-nos. E ali eles tiveram a felicidade de ter o pedido deles atendido por Jesus. E Jesus então repreendeu o mar, como nós já falamos, e tudo se fez bonança. E ali então eles ficaram admirados e olhavam uns para os outros e diziam: Que homem é esse que está entre nós, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, aquele que tem todo o poder, porque o próprio Jesus, quando estava subindo aos céus, ele disse: Eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então, nesta nossa meditação, gostaria de falar para os irmãos, relembrar aos irmãos que todo o poder está nas mãos de Jesus. Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. Todo o poder pertence a Ele.
Então Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento e tudo se fez bonança. Jesus ouviu o pedido que os discípulos fizeram a ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos nos colocar na presença de Jesus, pedir a Ele que tenha misericórdia da nossa vida. Porque você que talvez pode estar desesperado aí na sua casa, achando que não tem mais jeito para a sua vida, são tantos os problemas, tantas coisas, mas lembra, todo o poder foi dado a Jesus, todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. Clame a Ele, porque Ele pode abrir uma porta, Ele pode fazer cessar o vento, Ele pode fazer a tempestade se acalmar. Não importa o tamanho do vendaval na sua vida, não importa se o seu barco está sendo arrastado pelas ondas, não importa se o seu barco está sendo coberto pelas ondas, mas se você clamar por Jesus, Ele, sem dúvida nenhuma, tem uma solução. Ele vai repreender toda a tempestade, todo o vendaval, e tudo vai se tornar bonança. Mas é necessário que você creia que Ele pode fazer alguma coisa. Naquele dia, sem dúvida, se os discípulos não tivessem recorrido a Jesus, se eles não tivessem ido até Jesus e clamado, dizendo: Mestre, socorre-nos que perecemos, sem dúvida, eles teriam perecido. Porque por eles mesmos, eles não podiam fazer nada, absolutamente nada. É como nós falamos, eles estavam ali de pés e mãos atados. E nós, muitas vezes, estamos assim, meus queridos, numa situação que nós não conseguimos resolver, que o nosso amigo não consegue resolver, que o nosso parente não consegue resolver, que os nossos vizinhos, enfim, que ninguém consegue resolver. Ninguém que eu falo dentre os humanos. Mas aí, quando você recorre a Jesus, você observa que tudo tem uma saída. E esta palavra para nós, esta curta meditação, é para que nós possamos crer mais no Senhor, possamos confiar mais no Senhor, e ainda que, olhando em volta, não conseguimos enxergar uma saída, não conseguimos enxergar uma porta de escape, vamos entender que Jesus é a porta, que Jesus é a solução para todos e quaisquer problemas. Na verdade, a situação dos discípulos naquele dia, em meio àquele mar agitado, era muito difícil. Era uma situação verdadeiramente desesperadora. Mas eles clamaram a Jesus e disse, Mestre, socorre-nos, porque perecemos. E aí Jesus, repreendendo o vento e o mar, tudo se fez bonança. Que o Senhor possa ordenar a bênção e a paz na sua vida, na nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, ajude-nos a crer mais em Ti, Senhor. Ainda que as ondas sejam gigantescas, ainda que o mar esteja revoltado, ainda que os vendavais sejam muitos, meu Deus, mas que nós possamos crer e ter a certeza de que em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, e que possamos crer, meu Deus, que nenhum problema é demasiadamente difícil para Ti, e que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a vencer todos os obstáculos, todas as tempestades da vida, meu Deus. Meu Pai, fique conosco e ajude-nos a vencer. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.